Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo e a sua misericórdia dura para sempre. E Ele continua sendo bom na sua e na minha vida. Graças damos a esse Deus que é o nosso Deus de amor. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Amém. Amém. O conteúdo deste encontro é de autoria de Martin Russell, originalmente publicado em Panorama do Antigo Testamento, História, Contexto e Teologia, da Editora Sinodal e Faculdade Zeste. O link para adquirir o livro no site da editora se encontra na descrição. Olá, eu sou Giovanni, sou um apaixonado pelo texto bíblico, sou pastor e estou aqui hoje para falar sobre os 10 mandamentos, o Decálogo. A designação Decálogo deriva, de acordo com o Êxodo 34:28, conforme a Septuaginta, do termo grego que significa 10 palavras. Decálogos são, em sentido estrito, as duas séries de normas que se encontram em Êxodo 20, de 1 a 17, e Deuteronômio 5, de 6 a 21. Ao lado dessas, ainda existem no Antigo Testamento outras séries com normas. De acordo com a tradição judaica, há um total de 613 normas e mandamentos e proibições na Torá. Uma característica dessa série de normas é o estilo apodítico. Calma aí que eu explico. Ele adota a seguinte forma, o seguinte modelo: tu farás, não farás. Ou seja, uma formulação absoluta sem mencionar um caso específico, quando se deve ou não deve fazer algo, sem acrescentar uma sentença ou sanção para o caso de a norma não ser cumprida. Ao lado desse modelo apodítico, existe a formulação casuística, em que um caso concreto é descrito e uma sanção é prevista para o caso de violação da norma. Por exemplo, se alguém fizer isso ou aquilo, então lhe será imposto esse ou aquele castigo.
Despreende-se das duas séries paralelas preservadas que os decálogos clássicos aparentemente são produtos de uma época mais recente que buscam ordenar, de forma abrangente, toda a relação entre Deus e as pessoas. As séries mais antigas referem-se, ao contrário, a aspectos particulares, pureza, culto, etc. Os 10 mandamentos individuais, no entanto, podem ser mais antigos do que o decálogo como um todo. Segundo os Salmos 57 e 81, de 9 a 11, decálogos podiam ser recitados em celebrações cultuais. Como resumo da vontade divina, o decálogo pressupõe que o ato de salvação de Deus ocorreu antes de toda e qualquer resposta humana. A pessoa somente faz aquilo que corresponde ao agir salvífico de Deus. Normas formuladas negativamente pretendem estabelecer os limites, além dos quais uma vida em conformidade com a aliança não mais é possível. Os decálogos asseguram, portanto, a ordem da aliança e, por conseguinte, vida plena. A dupla transmissão do decálogo clássico em Êxodo e Deuteronômio é digna de nota, uma vez que há cerca de 20 diferenças entre as duas versões. A versão de Deuteronômio oferece 3 ampliações, de modo que ela deve ser considerada a versão mais recente. Aparentemente, todo o livro de Deuteronômio tem a intenção de explicar o decálogo. As diversas diferenças entre as duas versões, bem como o sentido original de cada mandamento, no entanto, não são objetos de um roteiro de leitura da Bíblia. No judaísmo, a primeira oração do decálogo não é compreendida como uma afirmação de fé, mas como o primeiro mandamento, que exige crer na existência de Deus. Por esse motivo, existe uma divergência na contagem dos mandamentos. As tradições ortodoxa e reformada entendem que o mandamento que proíbe adorar outros deuses é distinto do mandamento que proíbe a confecção de imagens. As tradições judaica e ortodoxa reformada não diferenciam ou separam o mandamento da cobiça em 2. Dessa forma, também essas tradições mantêm a contagem de 10 mandamentos. De acordo com Deuteronômio 5:22, os mandamentos são distribuídos nas 2 tábuas que Moisés recebe no Monte Sinai. No texto de Êxodo 32:15, entretanto, não há nenhum indício de vincular as tábuas do testemunho com o decálogo. Conforme 1 Reis 8:9, essas 2 tábuas do testemunho ou da aliança eram conservadas na arca, dentro do templo. Eu espero que este estudo sobre os 10 mandamentos, o decálogo, te motive a conhecer melhor a palavra de Deus. E nós continuamos juntos, aprendendo com Jesus a leveza de viver. Um grande abraço.